E aí, meus queridos e queridas, cornos e cornas, desavisados e desavisadas, talaricados e talaricadas que se encontram nesse canal. Vocês estão supimpa, tudo supimpa no super da simposa? Então, eu sei que já se passou um ano desde o lançamento dessa série, mas eu vi que iria ter uma segunda temporada, então eu quis ver a segunda pra saber se o que falaram é realmente verdade, se é ruim mesmo. E sim, um spoiler, é ruim. Então, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre a série Velma, da HBO Max, que foi lançada em 2023, lá no passado. Então, bora lá ver o que eu achei da série e vamos falar um pouco sobre os pontos dos episódios. Aí aqui a história conta a origem da Velma do Scooby-Doo, só que pra adultos, só que sem o Scooby-Doo. Então assim, já é complicado já desde o início, né? Aí no episódio 1, a Daphne vai discutir alguns tipos de assuntos no banheiro feminino e ela acaba brigando e batendo em uma das meninas. Tipo, muito saudável essa cena, né? Mas aí beleza. Aí do nada aparece uma pessoa mascarada e essa pessoa seria a Velma. Aí a Daphne e a Velma nessa história aqui, elas não se dão muito bem. E acaba tendo depois uma menina morta dentro do armário da Velma. E a Velma começa a alucinar depois disso. Aí beleza, ela acaba sendo suspeita do assassinato da menina, que se chamava Brenda. Aí depois a história conta de que a Daphne e a Velma eram melhores amigas, até que a Daphne trocou ela pra se juntar às meninas populares e começou a fazer bullying com ela. Isso tudo é no episódio 1, tá? Não sei se eu falei. Aí as detetives, que eram as mães da Velma, são chamadas para ajudar a descobrir quem foi que matou a Brenda. Elas querem, na verdade, que a Velma descubra quem foi que matou a Brenda. E para fazer isso, elas não devem nem saber como é que se faz o trabalho dela direito, né? Porque é pra pedir a Velma, mas aí beleza. Aí a Daphne aqui, como sempre, ela é apaixonada pelo Fred e ele é um tremendo babaca aqui. Aí assim, conta também que a mãe da Velma tá desaparecida e que o pai dela engravidou uma garçonete. E a mãe da Velma, ela escrevia mistérios. E foi aí que ela começou a gostar de mistérios também. E as alucinações começaram quando a mãe dela havia sumido. E ela acha que a mulher do pai dela matou a Brenda, depois disso tudo, né? Mas não foi não. Aí a Velma se livra da culpa que sente pela mãe ter ido embora e acaba mudando o seu visual. Mas não dá muito certo porque todo mundo ao redor acha que ela quer que eles acreditam que não foi ela que matou, só que na verdade eles acham que foi ela que matou. E elas acham que eles acham que essa mudança de visual dela foi pra dizer assim, eu não matei, tá? Mas tipo, ela matou. Eu sei que é uma confusão, mas enfim. Aí o Salsicha, que ele é chamado de Norville aqui, eu vou continuar chamando ele de Salsicha, fala que tem um crush nela, só que ela não acredita. E aí no final do episódio, eles prendem o Fred achando que ele é o culpado da morte da Brenda, mas eles acabam encontrando outro corpo. Aí no episódio 2, o Fred acaba sendo solto por falta de provas. Aí as duas amigas que a Daphne tinha foram mortas agora. E o pai da Velma vai ser o novo advogado do Fred. Só que o Fred, ele é muito infantil para um adolescente. E a Velma aqui, ela vai precisar de $500 para fazer com que a Daphne pegue umas fichas para ela, que era do caso da mãe dela, porque as mães da Daphne são policiais. E como a Velma tinha pedido dinheiro pro Salsicha, ele vai tentar vender uma coisa dele para subornar ela para poder sair com ele. Tipo, muito saudável também. E a Daphne vai fazer a Velma trabalhar para ela para conseguir dinheiro. No caso, a Daphne vendia drogas, mas a Velma não consegue vender nada. E a Daphne tá fazendo isso para conseguir dinheiro para achar a família biológica dela. E o Salsicha, ele tenta vender nada mais, nada menos que o rim dele para poder conseguir o dinheiro. E a Daphne quase a pega pelas mãos dela vendendo as coisas ilícitas. A Velma quase acaba vendendo essas coisas também pro pai dela. E o pai da Velma vai dar dinheiro pra ela, porque ela precisa, mas ela tem que ajudar a provar que o Fred é inocente. Só que acaba dando tudo errado. E a Daphne entrega as fichas da mãe da Velma, e a Velma acaba alucinando de novo, e a Daphne acaba beijando ela. Tipo, que bosta que aconteceu aqui. E aí, no episódio 3, o último lugar que a mãe da Velma teve um sinal de celular foi na casa do Fred. Ela acaba querendo ir perguntar pro Fred na prisão sobre a mãe dela, mas ela acaba sendo expulsa de lá. E agora as meninas da escola vão ter uma aula de defesa pessoal. A Daphne e a Velma conversam sobre o beijo, mas elas falam que não gostam uma da outra. Aí as meninas vão competir pra ver quem é menos vulnerável da escola. Aí o Salsicha vai falar com o Fred e descobre que o pai dele, né, o pai do Fred, ia colocar fogo na casa na hora que a mãe da Velma apareceu, mas ele acabou não prestando muita atenção no que estava acontecendo. A Velma tenta ler o diário da Daphne pra escola toda, mas não dá certo, né, porque tipo, é mancada fazer isso. Aí a Daphne, ela acaba ganhando como menos vulnerável da escola, e a Velma vai até a casa da Daphne e as duas pedem desculpa uma pra outra. E o pai do Salsicha tem um segredo que ele precisa contar pro filho. No episódio 4 começa com mais uma menina sendo morta e o Fred acaba sendo solto. Aí o argumento
interessante da série é o seguinte, como são só meninas gostosas que estão sendo mortas, aí os policiais vão dar cotas para 5 meninas, para poder elas ficarem mais salvas, né? E o resto que se dane. Aí a Velma ficou encarregada de fazer a lista dessas meninas, mas ela pede ajuda pro Fred. E o Salsicha vai até a casa da Daphne e acabam jogando uma pedra das minas de cristal na janela dela. Aí a polícia fala que em vez deles gastarem verba protegendo as meninas, a Velma tem que ensinar elas a não serem gostosas. Vai dar muito certo isso aí. Aí o Salsicha vai investigar com a Daphne sobre as minas de cristal e a Daphne sente que já esteve lá dentro das minas quando ela era criança. Aí as meninas lá que a Velma foi ajudar, elas não querem ser feias e elas só querem a segurança. Aí a namorada do pai da Velma vai ter o bebê na frente da escola e a Velma precisa de ajuda das meninas para conseguir levar a madrasta para a ambulância. Nesse meio tempo, a Daphne e o Salsicha desistem de entrar nas minas de cristais. E o Fred começa a gostar da Velma, mas ela acaba não querendo mais ele, graças a Deus. No episódio 5, as alucinações da Velma começam a piorar, e o prefeito não vai mais dar a escolta policial para as meninas, e sim vai ter um toque de recolher. Aí a Daphne vai sozinha até as minas de cristal e alguém acaba puxando para dentro. E o Fred acaba descobrindo que a antiga proprietária da casa que o pai dele botou fogo é a doutora Edna Pedro. Eu não lembro como se pronuncia. E ela era uma cientista maluca. Eu acho que é Pedro, o certo. Aí o Salsicha tava meio que beijando a Gigi e não estava atendendo as ligações da Velma. E a Daphne encontra os pais vestidos de Capitão Caverna dentro da caverna de cristal lá. E eles falaram que as mães da Daphne, as policiais, a sequestraram deles. E a Velma acaba indo atrás dos diários da doutora Edna, mas não o encontra. E a última pessoa que pegou esse diário foi a própria mãe dela. E agora vai passar a desgraça de um avião aqui e o áudio vai com Deus. Aí eis que a Velma tem a brilhante ideia de fazer uma festa do pijama para os membros da banda em sua casa, para poder tentar separar o Salsicha da Gigi. Ciúmes aqui, nessa altura do campeonato, sério mesmo? Aqui começa a contar a história dos pais da Daphne, né? Que os funcionários que trabalhavam nas minas foram demitidos e eles acabaram assaltando a cidade vestidos de Capitão Caverna. E quando os policiais prenderam, eles tinham em torno de 20 membros e uma criança. E essa criança era a Daphne. E a Daphne, depois disso, acaba confrontando as mães sobre a adoção, mas elas acabam mentindo. Aí eles descobrem também depois que a Edna Pedro era a avó do Salsicha. Os nerds que a Velma tinha chamado pra casa dela acabam destruindo a casa por não conseguirem comer. Aí a Daphne descobre que tem um bueiro na frente da casa dela que a leva pra mina, né? Porque tinha aquele tal do toque de recolher e ela não podia sair na rua. No episódio 6, a Velma vai conversar com a mãe do Salsicha sobre a doutora Edna. Aí conta que ela fazia vários estudos sobre cérebros e queriam colocar esses cérebros na cabeça dos jovens encheridos, que era contra a guerra. Aí acaba tendo uma referência aos Scooby e tal, e aí aos poucos a doutora foi enlouquecendo. E o pai da Daphne era o cara que tava na cadeia com o Fred. A Velma depois alucina porque tem questões com o pai dela também. O pai da Velma tira a licença paternidade, mas só que ele acaba não aguentando mais a mulher. Então ele fala que vai passar um tempo com a Velma, só que era uma desculpa para ele poder voltar a trabalhar. E a Velma foi até a casa do Fred na noite do desaparecimento para tentar encontrar o laboratório da doutora Edna. E os cristais das minas somem e os pais biológicos da Daphne querem usar ela para fugir da cidade. E as mães da Daphne não conseguem prender o pai biológico dela e encontram com ele uma bolsa. E essa bolsa era da Brenda, da garota que morreu. A mãe da Daphne consegue fugir. E aí ela acaba descobrindo que os pais dela acabam deixando ela para trás quando ela era pequena. E não que as mães tinham sequestrado ela. Aí a Velma, o Fred e o pai dela encontram o laboratório que era da doutora Edna lá. E aí as alucinações da Velma começaram a sumir depois que o pai dela acredita nela. Que a mãe não estava viva, né, no caso. Aí eles encontram um papel escrito gente, com a letra da mãe da Velma. E aí, no episódio 7, o toque de recolher acaba porque eles acham que quem tá por trás das mortes é a fantasma da doutora Edna. E a Velma descobre o número de celular na pista que ela encontrou da mãe, né? No papel escrito gente. O assassino tá no festival da Bruma. Tem o festival lá deles e a Velma sabe que o assassino tá lá. E como no festival a mulher só entra acompanhada, a Velma acaba entrando
fantasiada de homem. E o Fred e Salsicha brigam porque eles querem ser o rei da bruma, mas quem acaba ganhando é a Velma. Só que o Fred acaba desmascarando a Velma, né, mostrando que ela era uma menina, e o rei da bruma fica sendo Salsicha. Aí eles descobrem que a pessoa que tá matando todo mundo acaba perseguindo a Daphne e a Velma, e eles descobrem o celular dele. E o episódio 8, né, o episódio final, começa com alguns flashbacks. E do nada, a Daphne e a Velma estão presas em uma pedra no monte de cristal. E elas acabam brigando de novo. E o Fred acaba achando os cérebros das meninas mortas. E voltando ao flashback inicial, né, a Velma finge ter uma alucinação para impedir que a Daphne passe o tempo com a Olive. E a Velma fica obcecada em tirar as meninas de perto da Daphne. E eles acabaram ficando presos depois que a Gigi e a Daphne tentam ir embora do chalé que era da Gigi. E a Daphne também queria ver a Velma com ciúme dela. E aí eles conseguem sair da onde estavam presos e tal, mas caem em outra parte das minas de cristais. E a Daphne e a Velma conseguem escutar a voz do Fred e elas conseguem encontrar ele também com os outros cérebros. A Velma tenta salvar os cérebros, mas acaba caindo em um buraco. Até que a mãe da própria Velma aparece e a salva. E ela tinha um carro que futuramente parece ser muito a Máquina do Mistério. E assim, no caso, quem é que tava matando todo mundo era a mãe da Velma. E aí, assim, as minhas considerações finais. Eu não achei ruim, mas se fosse outra história que não usasse os personagens do Scooby-Doo, fossem personagens novos, talvez seria um pouco melhor. E aí, isso de usar os personagens do Scooby-Doo e não ter usado os personagens novos, que talvez tenha irritado um pouco as pessoas por não terem gostado da história. E a Velma aqui é muito irritante, e o nome da série deveria ser Daphne, porque ela é a melhor personagem. E pra essa série aqui, tipo, eu dou um 4, tá? Não vai ser tão ruim assim, porque é tipo uma história bem diferente, mas também não foi aquela coisa que digamos, nossa, que história legal, não, foi uma bosta. Mas o vídeo de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueçam de se inscrever nesse canal, deixar o seu like no post, comentar os próximos vídeos que vocês querem ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!